Nossos milhares, quiçá milhões de fãs, seja bem-vindo à Nação Querosense, mais um conteúdo de garbo e elegância aqui no É Nós Queiroz. O Clube do Remo está de recesso das atividades futebolísticas. Depois de muita raiva, choro, ranger de dente e tristeza, já se começa a falar, a repercutir o que aconteceu, por que não deu certo, o que vem por aí, muitas teorias, e a gente vai falar, sim, um pouco do que aconteceu para que o Remo, mais uma vez, não entrasse no G8 da Série C. Baseado em números, sim, falaremos. As 4 derrotas iniciais destruiu o sonho azulino? Catalá, unanimidade entre quem vem para as eleições, para a torcida? Será que o Catalá fez tudo o que podia? Ficaste curioso? Quer saber o que a gente vai falar? Como abordaremos tais pontos? O Leão será tema deste vídeo. Eu te chamo, eu te peço. Vem com nós, papi! Salve nação queirozense! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui no É Nós Queiroz, para a gente falar de Clube do Remo. Sim, aqui é um canal de futebol paraense, então o Clube do Remo é assunto. Acabou! Como diria aquela frase do Galvão, senhoras e senhores, acabou. Mas por que acabou tão cedo? É sobre isso que a gente vai falar. Mas sim, debulhar lágrimas, sim, dar pitizinho. Vamos tentar trocar uma ideia para que pinte na cabeça de vocês, brote alguma coisa boa para o que vem por aí. Apesar de que tem que ser mais lá dentro. Mas enfim, vamos bater um papo, vai ser legal. Deixa teu like, aciona o sininho, te inscreve no canal, te torna membro. Tudo isso tá aqui. O membro de garbo, R$ 4,90 por mês. Todos os conteúdos do É Nós Queiroz são patrocinados pela Bet Nacional, a nossa patrocinadora de garbo e elegância. Vai lá, profetiza com responsabilidade. O link está aqui embaixo. O código é nós. Vamos junto. Como vocês já viram na capa, na thumbnail desse vídeo, eu coloquei as 4 derrotas iniciais do Clube do Remo. Não é para machucar vosso coração. E coloquei Catalá. E disse, será que são essas 4 derrotas consecutivas que fizeram com que o Remo não estivesse no G8? E o Catalá, 55%, porra, esse é o cara e tal. Não seremos dicotômicos, nem ódio total, nem apaixonado absurdamente. Vamos tentar conversar. Óbvio, e aí vamos começar pelas 4 derrotas. É óbvio que 4 derrotas no início do campeonato acarreta muita coisa. A primeira e óbvia, os 0 pontos, que te distancia de muita coisa, de sair da zona, de tentar o G8, de qualquer aspiração. Tudo fica mais difícil. Porém, sim, há um porém. O Volta Redonda, que terminou em segundo lugar, sim, segundo lugar na fase classificatória da Série C, até a terceira rodada também estava com 0 pontos, 3 derrotas. Venceu na 4ª. O Remo venceu na 5ª, quando assume Ricardo Catalá. Sim, 0 pontos em 12 disputados é muito complicado na tabela e principalmente aqui, mentalmente, animicamente, para o time que vinha super bem, badalado por todos, inclusive por esse aqui, meia culpa, e para a torcida machucada por anos anteriores muito ruins. A queda bizonha, a não classificação ano passado, mas só isso explica
Será? Então vamos lá. Dito isso, 0 em 12, Volta Redonda, 0 em 9. E aí a gente vai partir para a gestão Ricardo Catalá, que termina com 25 pontos. Muito fácil analisar, muito fácil falar matematicamente do Catalá, porque todos os pontos do Remo, os 25 pontos do Remo, acontecem sob o comando do Ricardo. E por que eu quero falar sobre isso? Ultimamente, esses dias, o Ricardo Catalá está sendo muito bem falado por todos os possíveis, prováveis candidatos do Remo que terá uma eleição no final do ano, né? Pelo que vi, será em novembro, há muita dificuldade de antecipação e tal, não vamos entrar nisso especificamente. Todos os candidatos, na verdade 2 deles, porque há um terceiro que ainda não está definido, se manifestaram a favor, com restrições, algumas ponderações que são corretíssimas, sobre a permanência do Ricardo Catalá, certo? Mas então, vamos falar um pouco dele, como é que o Ricardo e o time dele se portou, e aí eu fiz de um jeito, galera. O Catalá fez 15 jogos pelo Remo, então resolvi dividir em 3 partes, e tu vais entender o porquê. Porque são 3 situações que também podem explicar o final. Beleza? Primeiro momento, rodada 5 até a rodada 9. E neste primeiro retrato, idade, nessa primeira fotografia, o Remo do Ricardo Catalá consegue 11 dos seus 15 pontos. Muito bom. E termina esse primeiro momento em 13º lugar com 11 pontos, já saindo da zona de rebaixamento e a 2 pontos do 8º, que estava com 13. Neste momento, o Catalá e o Remo tinham 73% de aproveitamento. Até botei o óculos de novo. Após isso, e aí preste muita atenção, um segundo momento, que é a 10ª rodada até a 14ª rodada. Dos 15 pontos disputados novamente, o Remo ganha apenas 3. E aí também pode ser, e é, um motivo para que o Remo não consiga estar entre o G8. A gente vai falar de cada fase, só pontuando, só dando número. E só também para, neste momento, no final da 14ª rodada, o Remo era 17º, voltando para a zona de rebaixamento, com 14 pontos, a 7 pontos do G8, do 8º lugar, que tinha 21. Certo? E aí vamos para a fase final, que é o que acontece agora. O Remo termina com 25 pontos, a 4 do G8, né? O último colocado, São Bernardo, o 8º colocado fica com 29, e o Remo termina em 11º lugar. Ou seja, dentre isso, né, usando esses 3 blocos, o 11º lugar é a melhor colocação. O Remo bate nono e tal. No primeiro momento, quando o Ricardo assume, há jogos importantes, cruciais, que é sobre ele que a gente vai falar. A primeira vitória em casa contra o Confiança. E logo depois, 2 vitórias fora de casa. Há um empate contra o América e tal. E aí dá o gás. Caramba, o Catalá, maravilhoso, um mago Catalá, pá. E aí vem a segunda fase, os 5 jogos seguintes do Ricardo Catalá. E aí, para mim, é muito claro que há um jogo determinante. 2, mas vamos lá. Uma festa maravilhosa feita pelo Fenômeno Azul, um primeiro tempo fantástico contra o Figueirense. Uma jogada pífia e patética do Jean Silva, o gol de empate do Figueirense. E aí o Remo se desfaz. O modo requeijão entra em ação e a partir daí, irmão, tudo parece desandar. Derrota também para o Operário e
derrota no Clássico. 3 pontos em 15. 20% de aproveitamento. Na era Ricardo Catalá, esse foi o X da questão. Esse foi o grande senão de Ricardo Catalá. Ah, problemas. Ah, jogadores, quis, não quis. Marcelo perdendo gol. Tá. Verdade, tudo isso aconteceu. Porém, 3 de 15, o Remo ficou a 4 do G8. Poderia ter sido aí, quem sabe, 7 pontos, 8, nem precisava ser os 11. E aí vem a terceira e última fase, 2 vitórias em casa, né? 2 boas vitórias, uma não jogando bem, jogando nada e ganhando do Ipiranga, e outra jogando muito bem, o modo requeijão não ativado do Voltaço, segundo lugar. Pois é, só que aí, esse aqui que vos fala, ele falou em live. Para mim, quando essas 2 vitórias acontecem, meio que salvam o Remo. Meio que dá assim, enche o balão para dizer, opa, e aí o Remo vai jogar contra o Manaus. O rebaixado Manaus. Sim, o Manaus. E o Remo joga mal lá. E empata o jogo num gol do Elton. E aí para mim, e tem mais um empate e tal. E aí para mim, é o meu ponto. Faltou fome. Faltou fome a todos nesse momento. Faltou dizer, opa, ainda é possível. Pode ser que o impossível, o improvável aconteça. E a impressão que me deu é que nesses 2 jogos, a salvação estava boa. Para que criar mais expectativa e tal? Repito, o Remo jogou mal contra o Manaus. Só que é nessa hora que tu precisas arranjar um jeito de ganhar mesmo jogando mal, como foi contra o Ipiranga. Beleza? Aí, as 2 vitórias em casa, esses 2 empates, aí depois a última rodada contra o Altos, luta de boxe, MMA e tal. Beleza. Paulo, dito isso, dividindo a era Catalá em 5, 5 e 5, 73, 20, 73%. Eu estou muito geração PlayStation, analista, né? O final é 55%, todo mundo já falou sobre isso. Porém, não é um campeonato era Catalá. É um campeonato não de 15 rodadas, de 19 rodadas. E com 19 rodadas, 43%, 25 pontos, não levam o Remo ao G8, mas salvam o Remo da tragédia aqui já dita. Para mim, independente do que diga o presidente do Remo, é uma vergonha o Remo nunca ter brigado seriamente pelo G8. E vimos que era possível, mesmo com as 4 derrotas. Repito, as 4 derrotas, obviamente, além dos 0 pontos, geram danos muito difíceis de ser revertidos. Já falei aqui, mentalmente, internamente, externamente, para o torcedor remista tão sofrido, né? Tão amargo. Então, ok. Porém, 20% nessa segunda leva de jogos também é complicado. Dito tudo isso, já falei em live, então para mim tudo tranquilo. Eu acho o Catalá um excelente profissional. Novo em idade e novo na função de treinador. Isso quer dizer que ele vai cometer erros. E ele cometeu erros, como também cometeu muitos acertos. Há pontos e vitórias colocadas na conta do Ricardo Catalá. E há pontos largados de derrotas e empates colocados na conta do Ricardo Catalá. E nesse meio termo, sim, o meio do caminho, ele fez mais da metade dos pontos possíveis, né? 55%. Uma crítica, uma observação. Esse negócio de eu não olho para a tabela, não me interessa a tabela, não interessa quem é o primeiro, em que lugar o meu time está, pode ter custado alguns pontinhos
importantes. Exemplo, o segundo gol contra o Operário, não havia a necessidade de mandar o Ivo para lá e sofrer o segundo gol no último segundo, na ausência do Ivo. Mas é só um exemplo. Respondendo à pergunta que deve estar na mente de vocês, tu és a favor da manutenção de Ricardo Catalá, Paulo Gralato? A minha resposta é sim, sou. Acho que ele, iniciando um projeto, iniciando a temporada, podendo moldar o estilo do jogo que ele gosta, com uma equipe que ele vai contar, eu acho positivo. Vi algumas entrevistas do Ricardo, tive o prazer de conversar com ele e vejo muitas boas ideias e boas execuções, com erros e acertos. Sou contra, falei isso lá atrás, em dar carta branca para qualquer um fazer isso. Tem que deixar tudo na mão de fulano. Não, não é assim. Não é carta branca 100%, inclusive porque às vezes essa carta branca é para tu tirar o teu da reta. Terceirizar responsabilidade é uma coisa, delegar responsabilidade é outra, muito diferente. Você que trabalha no mundo corporativo, seja qual for a profissão, a função, sabe do que eu estou falando. Não vou entrar no mérito se o Catalá é carta na manga de algum candidato, seja ele qual for, seja de oposição, seja de situação, seja de centro, seja lá do que for. Mas acho que não só, para resumir, não só as 4 derrotas iniciais são responsáveis pela não classificação do Remo, pelas férias, pelo recesso futebolístico do Clube do Remo. Mas também, em algum momento, faltou um algo a mais do time do Catalá. Pode ter sido pelos equívocos dele, pode ter sido porque não deram as peças que ele pediu. Agora, eu não acredito. Se o Ricardo tivesse tão incomodado pelo que eu vi do Catalá, pelo que eu vi em outras entrevistas e do papo que ele teve comigo, se fosse tão ruim, se tudo que foi prometido não foi cumprido, ele não ficaria no Remo, nem quereria ficar. Porque a impressão que me dá é que sim, ele quer. E aí, para terminar de vez, já falei aqui, tanto para Remo quanto para Paysandu, precisam de profissionais que tenham este 2 como a grande chance, ou mais uma grande chance, ou uma das grandes chances da carreira dele. Não é ser um bom lugar para trabalhar, ganhar bem, ser bem remunerado. É a chance de mostrar e dizer assim, ou eu ainda existo, eu ainda estou vivo, ou, tá vendo? Olha aqui, eu tenho muito caminho a percorrer e olha como eu sou bom. Eu consegui isso, isso e isso nessas 2 grandes agremiações, no caso, nos gigantes, como é o Clube do Remo. Então, sim, eu acho que iniciar uma temporada com o Catalá seria muito bom. Lembrem, erros e acertos, e isso vai acontecer na temporada. Talvez formando, diminua um erro aqui, aumente um acerto ali. 2, se isso é carta na manga, não vou entrar nesse mérito. 3, as 4 derrotas iniciais, mas, para mim, isso é uma opinião, não foi apenas e tão somente isso. Poderia, apesar dessa fase tenebrosa do cabismo, que deixou Remo e CSA de fora do G8, mesmo assim, com um pouco mais de fome, um pouco mais faminto, talvez o Remo de Ricardo Catalá pudesse estar hoje no G8, mas não está. Que isso sirva, dessa vez, de lição e que na próxima temporada, com ou sem Ricardo Catalá, as coisas mudam. É nóis! Tchau!